Para a gente dar início ao nosso culto online agora, vamos estar falando com a missionária Maura Torino. Amém. Com a Paz do Senhor palavra, Jesus. missionária Maura. Amém. Paz do Senhor Jesus para todos. É uma honra ver aqui a Thalita, a pastora Kátia, né? A pastora Kátia é do meu ministério, para quem não sabe, é do nosso ministério que nós estamos seguindo aqui em Torino. É o mesmo ministério do Brasil. No caso, no Brasil é pastora Kátia, pastor Robson, é o líder, né, geral do ministério. Amém, irmãos? Para quem não sabe, ok? Que Deus abençoe a todos, estou muito feliz. E hoje eu trouxe uma palavra, né, de acordo com o tema que está se tratando, que é a respeito da família, do lar. E eu senti no meu coração, depois desse problema da pandemia que aconteceu, que afetou o mundo todo, vocês sabem que muitos filhos ficou, principalmente, né, os filhos, o que ficou mais prejudicado nessa situação, porque eles estavam acostumados com a vida de uma forma, até as suas amizades, os seus contatos na escola, né? Criança é mais difícil para poder entender essa situação, né? E assim, eu vou contar um fato para as irmãs que eu fiquei assim fiquei muito emocionada no primeiro dia da escola, porque foi tão emocionante que as crianças, vendo ali a alegria de estar retornando à escola, né? Foi muito gratificante mesmo. E muitas dessas crianças também ficou com problema psicológico. Às vezes os pais não soube lidar com a situação, pelo fato que eles não estavam acostumados a estar com os filhos todos os dias. E no período da quarentena, então os pais ficaram, né, ali todo o período ali com seus filhos em casa, toda a família reunida. Então, causou, às vezes, algumas famílias foi legal, porque uniu mais. E outras famílias já teve problema sério, grave, como as irmãs aqui, principalmente da Itália, eu creio que ouviu, né, o que tem acontecido. E assim, uma situação triste, você vendo que a mãe não teve, né, ali o poder como mãe, né, como pai, de estar orientando, disciplinando como deveria disciplinar. Aproveitou esse momento, às vezes, para estar maltratando o filho, para estar espancando. E eu fiquei muito triste de um fato que eu ouvi hoje da mãe que espancou o filho até a morte, né? Isso não é uma forma de disciplinar, né, uma criança, de disciplinar um lar. E eu senti no meu coração de estar falando nesta noite a respeito da disciplina no lar, porque nós somos, acho que a maioria que estão aqui, eu creio que só a Thalita, né, que não é mãe ainda, eu creio que as outras já são. A Érica, né, eu não conheço, mas eu creio que é mãe. Então, irmãos, para iniciar aqui, eu vou deixar aqui 1 Coríntios 15, 58. Eu vou tentar aqui abreviar bem rápido aqui o que o Senhor colocou no meu coração. É, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia, que palavra maravilhosa. Então, que nós possamos ser constantes no nosso trabalho. E o trabalho, esse trabalho que o Senhor está falando aqui, não só é trabalho secular fora, mas um trabalho também em casa.
e está ensinando também como nós devemos que trabalhar no nosso lar, disciplinar, ser exemplo no nosso lar, né? Se tem algo que tem sido mal interpretado muitas vezes, é preciso ser invitado por todos nós hoje, é a questão da falta da disciplina nos lares. Essa situação, essa questão, é uma questão que tem que ser evitada, né? E o resultado dessa maneira inadequada de corrigir seus filhos é uma geração de ditadores, né? Tem muita geração de ditadores nesses últimos dias. E, em consequência, o que precisamos definir é a respeito dessa questão. Nós vamos ver como devemos definir. Vamos ver, então. Às vezes, o obstáculo da disciplina nos lares, os preconceitos, às vezes o pensamento humano, a forma de pensar, né, dos pais, da mãe, a psicologia e a pedagogia moderna, né, que eles acham, que ensinam, que é a criação de ser, né, basicamente bons. E muitas vezes não é dessa forma que o Senhor quer que nós disciplinamos os nossos filhos. Sentir, que o nosso filho venha sentir que nós somos bons, mas sim que eles venham sentir o respeito em nós, né? E se fores deixado à vontade, deixar as crianças à vontade, crescer à vontade, segundo nós pensamos, feliz, serão pessoas, dessa forma, eles serão pessoas realizadas. Muitas vezes tem pessoas que se enganam, não é dessa forma, né? Em nome, às vezes, dos traumas que acontecem nas famílias, então, estão formando os filhos, às vezes, sem limite, filhos rebeldes, igual nós temos visto em muitas famílias, né? Às vezes, a mãe tenta, deixa a criança, né, à vontade, dessa forma, eu tenho pena, não, eu não vou corrigir como se deve, porque eu tenho pena. E acaba crescendo, né, essas crianças rebeldes que, em vez de os pais corrigir os filhos, às vezes os filhos que chamam a atenção do pai, né? E não é essa criação que o Senhor nos ensinou. O que a Bíblia diz ali em Provérbio, eu não vou ler por causa do tempo, quem quiser anotar e ler depois, em Provérbio 29:15 está falando sobre isso. E Provérbio também 22:15, né, está falando sobre isso, quem quiser anotar. Então, é isso, a palavra de Deus diz aqui que é uma falsa noção de amor. Isso não é amor, isso não é uma forma de você amar o seu filho, porque a palavra de Deus disse que o amor, a disciplina, a forma de amar o filho e disciplinar é de uma outra forma diferente, não dessa forma moderna. Eis que um grande obstáculo tem acontecido no meio de nós. Amo meu filho e não gosto de bater nele. Não é? Muitas vezes fala, eu amo meu filho e eu não gosto de bater nele, tadinho, coitadinho, né? E depois crescem essas crianças, né, que às vezes, em vez da mãe corrigir, eles que vêm, às vezes, dar um esquiafo, né, como diz os italianos, né? Um tapa, de repente, no rosto da mãe, né? Como hoje passou também no jornal aqui, muito triste, um filho que matou a mãe de 90 anos, né? Assim, são situações assim que nós ouvimos nesses últimos dias, que não é uma coisa assim boa. Não nesses últimos dias tem acontecido muito, né? Então, a palavra do Senhor disse assim que não é essa forma que nós temos que disciplinar, deixando nossos filhos à vontade. A palavra de Deus diz aqui em Provérbio 3:24 sobre isso, e também em Hebreus 12:5, 6. O certo qual é o certo? Amo meu filho, por isso o disciplino. Então, amo meu filho, não vou bater nele. Não é essa forma. Eu amo meu filho, então eu vou disciplinar, né? Essa aí que a palavra do Senhor está dizendo aqui que essa é a forma certa de agir. Medo de, eu tenho medo de ser cruel com as crianças, né, coitadinhos, né, depois eles vão ficar com raiva, vai tratar eu de ruim. Tem muitas mães que falam isso, né? Meu filho depois vai achar que eu sou ruim.
né, e eu disciplinando ele dessa forma. Mas, irmão, se essa forma fosse ruim, nós não estávamos aqui hoje, né? Eu, principalmente, eu levei muitas varadas. Eu era uma criança muito teimosa, né? E eu creio que as irmãs, se for perguntar a cada um de vocês, tem uma experiência para contar. E nem por isso estamos mortos. É lógico que nós não vamos, como é que fala? Espancar, mas disciplinar da forma certa, do jeito que a palavra disse, no momento certo, né? Nos cristãos, às vezes, rejeitado todas e qualquer violência, né? Tudo e qualquer violência que acontece nas nossas vidas, na vida dos cristãos, é errado diante da palavra, principalmente na criação de um filho. Não é dessa forma que eu estou falando, com violência, mas disciplinar segundo a palavra, da forma certa, no momento certo. Mas às vezes pode rejeitar a minha ideia, achar eu cruel, como eu disse, com a forma que eu sou. Devemos ter cuidado de não rejeitar o método de exercer a disciplina que o Senhor nos ensinou. Não sair fora do método, né? Do método certo, com o amor, através, como a palavra de Deus disse, através da vara, né? Deixa de disciplinar o filho também, é uma forma errada, é uma crueldade também contra a criança. Então, você não disciplinando é errado, e você disciplinando da forma errada é crueldade, mas você disciplinando da forma certa também é uma forma de, quer dizer, desculpa, irmão, através da vara deixar de disciplinar um filho é crueldade, mas você disciplinar da forma certa também, muitas vezes é visto como crueldade, né? E, na verdade, não é assim que a palavra do Senhor diz, né? Que nós temos que disciplinar os nossos filhos através da vara. E eu sempre, quando eu tinha, agora eu não estou mais, assim, estou bem pouco, né, com o departamento infantil, porque eu estou com o departamento das mulheres. Mas eu sempre gostei de ensinar, né, a historinha do Kiko, né? A historinha do Kiko, o qual ensina para os pais e é a forma de ensinar seus filhos, que é as 3 doses, eu creio que a pastora Kátia, a Thalita conhece, as 3 doses, que quando precisa disciplinar o seu filho, 3 doses, 3 varadinhas, né, no lugar certo, já resolve o caso, a criança já fica rebelde, a criança rebelde já fica curadinha, a criança teimosa já fica curadinha e não precisa mais além disso, né? Eu tenho experiência disso. Meu filho mais velho, que tem 22 anos, ele sentava, irmãs, a cabeça nas paredes quando eu tinha um aninho, 8 meses, que eu fiquei desesperada. Marinheiro de primeira viagem, né? Eu falei, não, meu filho tem algum problema, né? Tem algum problema. Aí eu levei no médico e o médico falou, não, mas o seu filho não tem nada. Aí foi aonde que eu procurei fazer seminários, aprender, aonde que surgiu, que eu descobri também o meu chamado, né? Como ministério do departamento infantil. Então, dali também eu aprendi como corrigir meu filho. Falei, então quer dizer e não é o problema que ele tem, o problema é eu tenho que disciplinar ele para ele aprender. Então, eu aprendi a historinha de Kiko no seminário. Então, eu peguei e falei assim, eu vou aplicar no meu filho. Ele com 1 ano e 8 meses, irmãos. Eu peguei a varinha de goiaba bem fininha e dei 3 varadinhas assim, de acordo com a idade, não muito forte, sabe? Mas de acordo com que ele poderia sentir. Nunca mais, 1 ano e 8 meses, hein? Nunca mais ele fez aquilo, nunca mais. E ele batia a cabeça mesmo, caía no chão com toda a força, em tempo de, assim, se machucar, né? Machucar gravemente. Mas aí eu aprendi isso e apliquei o que eu aprendi, apliquei o que a Bíblia está dizendo aqui, que é disciplinar da forma certa. E tem um bom resultado, a palavra de Deus diz aqui em Hebreus 12, 11, né? Então, muitas mães, muitos pais, o que que acontece? Eles têm medo, têm preguiça de disciplinar seus filhos. E aí começa a colocar
vale o obstáculo, né? Para poder não fazer da forma que deveria fazer. Então, corrigir seus filhos dá trabalho, dá muito trabalho corrigir os nossos filhos. Corrigir os nossos filhos dá muito trabalho, mas não tenho paciência, como disse muitas mães, né? Eu não tenho paciência, como disse aqui no Provérbio 13, 24, está falando sobre isso, né? O que os nossos pais fizeram conosco, como eu estava dizendo, como eles disciplinaram, faz hoje faz hoje também nós sermos um modelo forte para nossos filhos, para nossas famílias, né? Então, a palavra do Senhor aqui nos ensina a disciplinar com esse amor. Então, disciplinar na hora certa, não disciplinar errado, tá? Espero que as irmãs estejam entendendo. Estou tentando falar rápido, não sei se eu estou falando muito rápido. As irmãs dão um ok se está entendendo, por favor. Tudo ok? Não estou falando muito rápido, não? Não, só a hora, missionária. Amém. Então, irmãos, vou só falar essa parte aqui, já estou terminando, que a disciplina na hora certa. No momento da criança, né? No momento da criança, vamos ver o que acontece. As coisas próprias da idade, né? De acordo com a idade, não cobre a maturidade de uma adulta a uma criança. Falta de habilidade que outras crianças têm, isso não justifica para que possamos, né, comparar. Espero que eu esteja falando certo, porque a gente falando direto em italiano às vezes faz alguma confusão com o português. Não devemos comparar, muitas vezes, como muitos pais fazem, de comparar, de bater uma sentença, né, na cabeça de uma sentença de uma criança. E também, às vezes, muitos pais, filha de fulano de tal é assim. Comparar o seu filho com o filho da amiga, com o filho do vizinho. Isso é uma forma, né, não é essa forma, né? Falta de habilidade, diz a palavra do Senhor, né? Nós não temos que ter uma habilidade, corrigir os nossos filhos da forma certa, no momento certo, evitar que aconteça acidente, né? Quando o acidente não envolve a desobediência, a criança não deve apanhar. Muitas vezes acontece um acidente às vezes não é porque a criança quer, né? Às vezes está na mesa, derramou um leite, às vezes acontece algo, ou caiu, de repente, um copo no chão, um objeto, aí a mãe já vem e disciplina, às vezes bate naquela criança sem necessidade. E acidente não é uma forma para você disciplinar o seu filho, e sim conversar, ter paciência com ele, né? Então, essas são a forma certa. Vamos agora no 5. O 5 é não na raiva, não disciplina o seu filho na raiva. Não pode ser motivo de disciplina naquele momento de raiva. Quem deve motivar a disciplina é o amor, não a raiva. Não descarrega a sua ansiedade, preocupações ou frustrações em cima do seu filho, usando para isso qualquer pretexto para que corrija ele naquele momento. Então, vamos lá. A primeira disciplina errada é o momento de criacice da criança. A segunda, falta de habilidade de outra criança, né? Às vezes a criança tem uma habilidade, a outra já tem um tipo de habilidade diferente, e você fazer comparação. 3, o momento de acidente, né? É uma forma errada de você corrigir. 4, informação incompleta, né? Como eu falei, às vezes averiguar os fatos, você tem que averiguar, às vezes, os fatos antes de você disciplinar a criança, você conversar, sabe, entender, né? Averiguar bem o que está acontecendo, se você está disciplinando, se é justo ou se é injusto, né?
primeiro ouve, né, aprende a ouvir seu filho. O 5, não disciplinar na raiva. Então, duas áreas aqui da disciplina. Obediência, para que também ele obedeça a Cristo. Então, se você disciplina na forma certa, ele vai aprender também a ser obediente a Cristo. A palavra do Senhor está dizendo aqui em Efésios 6:1. Amém? Amém. Para concluir essa parte da Amém. disciplina, Amém. sem suborno, chantagem, isso também não é uma forma de você disciplinar seu filho. Não premia a teimosias, né? Nem acostume seu filho a desobedecê-la quando quer receber algo em troca. Então, você tem que ficar bem atento com isso. Deve ser total e imediato. Demorar a obedecer é o mesmo que desobedecer. A obediência que Deus quer não requer gritos. Então, se você disciplina os seus filhos também com grito, a disciplina do Senhor não é dessa forma, não é gritando que você vai disciplinar seu filho. Cuidado com suas ameaças, isso também não é uma forma certa. Se prometer, né? Prometeu, cumpra. Se você prometeu algo ao seu filho, cumpra. Não promete algo ao seu filho e deixa ele esperando, porque isso também não é um bom exemplo, nem uma forma de você disciplinar. Do contrário, os efeitos sempre é o contrário. Não deixe o seu filho questionar a favor disso. Nem tenta persuadi-los obedecer e deve desde cedo aprender. Seu filho tem que aprender a obedecer com alegria, não com medo, não com tristeza. Está dizendo em Salmo, né? Sem choro, sem murmuração, sem birra, né? Sem chantagem, dando essa troca, né, para os seus pais. As atitudes, luta contra as atitudes que você tem que ser, luta, né? Luta contra essas atitudes, que é a mentira, cola, furto, brigas, né, palavrões, pirraça, egoísmo, ensina o seu filho a respeitar comportamento. Então, essas atitudes que você tem que ter a favor dos seus filhos. Amém? Então, Amém. irmãos, aqui para concluir, como disciplinar, utilizar os instrumentos certos, que é a vara, como a palavra do Senhor diz, que está lá em Provérbio 29:15, né? Agora, só para poder fechar aqui, esclarecer bem os fatos, antes de bater, faça a criança entender, esclareça para ele a razão disso, ele deve saber o porquê da disciplina. Não disciplina o seu filho sem saber o porquê. Por isso, evita demorar disciplinar. Né? No momento ali, já chama atenção, conversa, né, com ele, faz ele entender. Leva-o ao choro certo, não o choro de medo, né? Há dois tipos de choro, de raiva, de protesto, ou choro de arrependimento, quebrantamento. Esse último é o ideal, que é o quebrantamento. Diz a palavra do Senhor, está escrito lá em Provérbios 6:4. Então, tenha um momento de reconciliação. Depois, a palavra do Senhor está dizendo ali em Lucas 3:8, para depois disso tudo, da forma que você disciplinou, da forma que você ensinou, tem um momento ali de reconciliamento com o seu filho. Abraça ele, né? Explica a ele, dá um forte abraço, para que ele venha entender a disciplina e quando ele for aprender, ele vai crescendo também, ele vai aprender que ele tem que respeitar também a palavra do Senhor, né? Amém, irmãos? Essa é a minha palavra, espero que as irmãs tenham entendido, né? O tempo é pouco, é uma palavra assim muito boa, né? Às vezes muitas irmãs podem achar, eu já sei tudo isso que a missionária Maura falou, mas muitas vezes nós sabemos, mas não aplicamos no nosso lar. E o Senhor nesta noite está dizendo para você, né, através dessa palavra, te ensinando a forma de você disciplinar o seu lar. Amém? Deus Amém. abençoe a todos. Deus abençoe. Amém. Amém.
Então, é importante a disciplina. É importante a disciplina na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, na vida dos nossos filhos e na igreja também, né? Amém. Neste momento, vamos fazer a oração, Pastor Edi. Vamos estar fazendo oração pelos lares. Vamos convidar a missionária Érica para estar fazendo essa oração conosco. Senhor, obrigado por mais essa noite, Senhor, que estamos na Tua presença, reunida com todas as irmãs, Senhor, declarando que somente Tu é Deus. Por isso estamos aqui, Senhor, para buscar, Senhor, mais de Ti, para buscar mais da Tua palavra, para buscar mais da Tua união, Senhor. Queremos ser mulheres como a mulher de Provérbios, Senhor, uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, que sabe, Senhor, guiar a sua casa, que sabe guiar, Senhor, a sua família, Senhor, dentro da Tua palavra, que sabe direcionar, Senhor, os seus filhos dentro da Tua palavra, dentro do entendimento que traz a Tua palavra para as nossas vidas, Pai. Que seja uma mulher sábia, Senhor, que é o alicerce do nosso esposo, Pai. Que os nossos esposos, Senhor, sejam conhecidos à porta da cidade e sejam honrados, Pai, porque eles sabem, Senhor, que na sua casa tem uma mulher virtuosa esperando por ele, cuidando e zelando do lar e da família, Senhor. Faz-nos, Senhor, uma mulher com este coração, com esse coração de dar, Senhor, dar amor, amor com disciplina, amor com respeito, mas amor que vem de Ti, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que temos de hoje estarmos unidas como mulheres de Deus, orando e declarando o Teu amor sobre as nações, sobre as famílias de todas as nações. Obrigada, Jesus. E eu te peço, Senhor, pela missionária Ângela, Senhor, que está passando por uma dificuldade, Senhor. Tu sabe toda a dificuldade que ela está vivendo e Tu sabe, Senhor, todo o caminho, Senhor, que o Senhor tem para ela, para tirar, Senhor, desse momento de tristeza, ou de angústia, de dor, Pai. Seja o que for que ela está sentindo nesse momento. Tu sabes, Senhor, e é Tu que tem que cuidar, Senhor, porque é Tu que cuida de cada uma de nós e cuida da Tua filha, Senhor. Abençoa a Tua filha onde ela está, livrando ela de todo mal, de toda dor, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, como Jabes orou, Senhor, pedindo que livrasse ele do mal, Senhor. Eu peço agora, Senhor, livra a Tua filha do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém.